estão nos assistindo. Eu não sou um especialista em educação profissional e tecnológica, embora seja uma preocupação, né? Ela sempre está na cabeça da gente, porque ela é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país que queira ser minimamente competitivo. E nós temos vários problemas. Aí eu, com a minha curiosidade habitual, quando o Hélio me convidou para conversar com o Wilson, a primeira coisa que eu fiz foi entrar nos dados do instituto dele, né? E fiquei gratamente surpreso com algumas coisas. Eu vi que ele tem um resultado bastante bom nas engenharias do ENAD, ele tem uma citação naquele estudo internacional das instituições ibero-americanas chamada CIMAGO, que usa os dados Scopus, são a melhor instituto federal da Ibero-América, tirando... Só que o ITA eles consideram instituto federal, então o ITA ganha. Viu, Anderson? Mas, tirando o ITA, logo depois veio o Instituto Federal de São Paulo. Então, é uma instituição que a gente vê que tem força, que tem moral de combate, então está... Parabéns ao Instituto para começar, queria dizer isso. Agora, eu não consigo deixar de fugir da questão do sistema brasileiro de ensino superior. Então, eu fico pensando, qual é o nicho do Instituto Federal de Tecnologia? É uma universidade tradicional, ela vai seguir o espaço da USP, da Unicamp, ou ela vai ter alguma coisa diferente? No mundo inteiro, os institutos tecnológicos têm uma função diferente. Inclusive, aqui em São Paulo, a FATEC tem uma missão diferente, pelo que eu saiba. Se eu estiver errado, me corrija, mas eles são bastante formação tecnológica, né? Enquanto que o Instituto Federal de São Paulo é mais abrangente, no sentido que ele tem curso tecnológico, tem curso de licenciatura, tem curso de bacharelado, então ele já tem uma amplidão diferente. Isso os coloca no caminho de uma universidade. E, inclusive, já tem até autonomia, né, para configurar isso. E a minha questão é a seguinte, mais uma universidade, iguais às outras, é bom? Ou seria que tem um caminho mais interessante a seguir? Né? Então, uma das coisas que eu fico pensando é o seguinte, qual é a dinâmica de valorização interna de um instituto tecnológico confrontado com a dinâmica de valorização interna de uma universidade de pesquisa? Não sei se vocês querem ser uma universidade de pesquisa. No Brasil, a gente tem essa mania de chamar que tudo que é universidade é universidade de pesquisa. É indissociável ensino, pesquisa e extensão, como se todo mundo fizesse pesquisa intensamente e tivesse uma grande quantidade de publicações científicas de boa qualidade. Não é verdade. Não é verdade. Então, aonde que a gente pode ser mais útil? É a gente entrando num campo em que a gente pode dar um recado e ser eficaz, ou é a gente entrando num campo que já está meio saturado com uma porção de gente dividindo recursos escassos do CNPq e da FIDEP? Tem sérias dúvidas quanto a isso. Então, fico pensando, será que o Instituto... É uma ideia. Será que o Instituto de Tecnologia não deveria buscar uma dinâmica externa, mais externa até do que interna, quer dizer, valorizando a sua atividade junto à sociedade, desenvolvimento local? Eu, uma vez, estava dando uma consultoria para a Universidade de Caxias do Sul, e eu vi um lema deles que eu achei lindo. Ele diz assim, Universidade de Caxias do Sul, olhos no mundo e pés em Caxias. Então, quer dizer, eles olhavam todo o conhecimento internacional para trazer esse conhecimento para ajudar o desenvolvimento regional. Isso é uma lição das universidades, desses institutos? Não sei, eu estou perguntando ingenuamente, eu não sei se vale a pena entrar nesse mar de conflito, porque no Brasil a gente tem uma definição de vários tipos de instituições de ensino superior, no fim todos eles se confundem. E quando vão ser analisados pelo INEP, são todos tratados na mesma base. Então, a gente não sabe de fato o que se quer no Brasil em matéria de educação superior. Então, como vocês vão ter que definir a sua, porque não virá de cima, provavelmente, a minha pergunta, depois que você puder responder, é a seguinte: como que você vê o espaço nicho a ser ocupado por um instituto, particularmente o seu Instituto Federal, que tem qualidade, tem 30 e tantos campi, é uma gestão complexa, ao mesmo tempo muito rica de diversidade, então tem muitas possibilidades, mas talvez tenha, não sei, minha sugestão é que procurasse um caminho que fosse original,
num certo sentido, para não ficar assim, é uma Unesp federal, o que é, né? Pode até ser, mas encontrar justificativa para ser, seja lá o que for, né? Tem uma boa justificativa. E, bom, porque uma coisa que eu vejo também, só para, eu não quero falar muito, eu tinha anotado algumas coisas aqui, mas uma outra coisa que é interessante é que, na verdade, eu olho os planos de expansão das instituições de ensino e a gente percebe o seguinte, que não são planos de gestão, são planos de expansão. Ninguém faz plano de gestão no sentido seguinte, o que nós temos de bom, o que nós temos de ruim, o que nós precisamos consertar do que está ruim, o que nós temos que fazer para melhorar o que está bom. Eventualmente, até, o que nós precisamos eliminar do que está ruim e trocar de orientação, porque isso é tanto no setor público como no privado, Wilson. Eu vejo acontecer isso com frequência. Eu fiz muita consultoria sobre planejamento estratégico, e é sempre assim, quase uma lista de Papai Noel. Eu preciso de mais aluno, mais professor, mais equipamento, mais área física, mais... Não, se eu precisar de mais tudo, vai ser ótimo, né? Agora, será que a gente não tem que olhar o outro lado também? O que eu preciso melhorar do que eu tenho, né? Isso seria uma coisa muito importante, eu acho, para um plano realista. Não sei se esse plano realista atende muitos anseios da comunidade. Essa é a minha dúvida. A comunidade gosta mais de planos de expansão do que planos de otimização. Mas me preocupa que, muitas vezes, os reitores acabam se limitando, por causa do seu próprio projeto, a não atuar em áreas que são, às vezes, mais sensíveis, mas que necessitavam uma mudança. Agora, eu fiquei bastante... Tu estás terminando já, né? Eu fiquei bastante bem impressionado com o Instituto, viu? Porque eu não tinha os dados, eu coletei os dados que eu tinha, não consegui ver tudo, mas tudo que eu vi me deu uma impressão boa, a menos de os índices extraordinariamente altos de evasão. Então, assustou um pouco. Eu acho que esse vai ser um problema a ser combatido fortemente. E, curiosamente, os cursos tecnológicos são os cursos de menor índice de evasão, pelo que eu vi. Então, tem que ter alguma coisa estranha com esses cursos de bacharelado e licenciatura. E estão formando 20% dos alunos, mais ou menos. É muito pouco, né? Então, é uma coisa, eu acho que a preocupar, e é uma sugestão que eu tenho, que fosse uma meta, acho que está no seu programa, é uma meta, eu acho que seria uma meta importante para mostrar maior eficiência, maior eficácia das atividades da sua instituição, né? É mais ou menos isso que eu tinha a dizer. Eu não tenho... Quer dizer, eu tenho muita coisa a dizer, muita coisa a perguntar. Eu queria conversar com você umas 3 horas para saber uma opção de detalhes. Mas a última coisa que eu queria perguntar, para você poder responder depois, se você quiser, mais tarde, é o seguinte: qual é o papel da comunicação virtual, na sua visão? Não só no ensino, mas na gestão de 37 campi. Então, eu acho que aí você tem todo um projeto muito importante, que é de tratamento unificado, administrativo, acadêmico, de ensino, não é? Juntando e otimizando esses 37 campos. Você pode ter um ganho imenso, reduzindo, às vezes, custos e melhorando a qualidade de muitos setores e melhorando muito a administração. Então, é isso que eu queria deixar, assim, no caso, alguma sugestão que possa ser útil. E, terminando, por que o ensino tecnológico é tão difícil de implantar no Brasil? Na Europa, 40% do pessoal de nível médio faz curso profissional. Uma percentagem imensa faz curso superior de tecnologia. Por que no Brasil isso é tão pouco, não sei se é mal visto pela empresa, não sei se o salário é baixo, não sei se as pessoas acham que não tem valor. Por que está tão difícil de implantar um sólido programa de formação profissional no Brasil? É uma pergunta que eu não tenho resposta. Eu sei que todo mundo fala e ninguém consegue. Havia todo plano nacional de educação fala disso e ninguém chega nas metas previstas. É uma coisa curiosa, né? Tem alguma coisa que está pegando e eu não sei bem o que é. Então é isso. Obrigado. Desculpe aí se eu passei da hora. Não, estou na hora. Pronto, Hélio.
Anderson, agora é a tua vez. Perfeito. Bom, antes de começar aqui a nossa fala, agradecer ao Hélio, do IBPES, pelo convite, e honroso de participar com o Roberto Lobo, que é amigo nosso, ex-reitor da USP, colabora aqui no ITA, na nossa comissão de planejamento estratégico, né, tanto agora quanto na última de 2013, e também com o professor Wilson Matos, que eu não interagi muito ainda, estou conhecendo agora, né, mas eu conheço o reitor Modena, ele já veio aqui ao ITA, eu já fui encontrá-lo já em São Paulo, em reuniões, e também outros dirigentes do IFESP. Conheço bem o IFESP do Paraná, o Zanata lá é amigo meu, já me convidou para ir visitar, quando eu era presidente da CAPES, estive lá. Tem um aluno meu que também está trabalhando no Instituto Federal lá do Espírito Santo, que fez doutorado comigo e é professor lá, então conheço um pouco da estrutura. E interajo, né, quando eu fiz a transição do governo Temer e Bolsonaro, a gente trabalhou muito lá e o ministro que assumiu, o Ricardo Vélez Rodrigues, me pediu uma indicação para secretário da CETEC, eu indiquei meu ex-aluno de doutorado, o professor Tosi, que hoje é diretor da FATEC, foi vice-superintendente do Centro Paula Souza. Ele acabou indo lá, mas aí o Vélez convidou para ser secretário executivo e colocou outra pessoa lá na secretaria. E a gente discutia muito sobre ensino tecnológico, técnico também, acabou me despertando pelo interesse, né? Bom, uma questão que eu vejo assim, inicial, o Brasil tem um baixo interesse pelas ciências exatas, tecnológicas e engenharias, né? Isso aí é notório. Eu falo até, por exemplo, o Brasil tem 1.670 faculdades de direito. O mundo tem 1.100, menos o Brasil. Então, ou seja, o Brasil concentra 60% das faculdades de direito no mundo, né? Nós temos em torno de 1 milhão de alunos de direito no Brasil. Se considerar todos os formados nos últimos tempos, a gente pode ter já hoje uns 3 milhões de pessoas formadas em direito no Brasil. E a gente não vê isso com as engenharias e com outras áreas. Por exemplo, no governo FHC, havia 250 faculdades de direito. Então, hoje nós temos 1.670. É muita coisa, né? Foi assim, foi elevando demais. Então, engenharia, por exemplo, a Poli não é mais atrativa como era na minha época, por exemplo, quando eu prestei vestibular. Quando eu prestei vestibular, coisa de 30 anos atrás, um pouquinho antes do Lobo aí, o Lobo era reitor à época, da USP. Quando eu prestei vestibular 30 anos atrás, a Poli era concorridíssima. Passar em mecatrônica na Poli era como se fosse passar no ITA, passar em medicina, né? Era muito complicado. Então, o que acontece? Eram os mais concorridos. Engenharia de computação, engenharia de telecomunicações na Unicamp. Agora, por exemplo, dos 10 cursos mais concorridos da USP, não tem engenharia. Tinha engenharia aeronáutica lá em São Carlos, mas esse ano não está entre os 10 mais concorridos. Agora, psicologia, cinema, ciências sociais, qualquer curso na área de arquitetura, ciências humanas, é uma grande concorrência, né? Então, se os alunos já não estão querendo fazer engenharia, muito menos fazer curso de tecnologia. Então, é um desafio muito grande, essa questão. O ITA tem uma grande concorrência? Tem 100 candidatos por vaga. Esse ano vai ter um pouco menos, porque a gente ampliou o número de vagas. Mas a gente, em média, a gente tem 12 mil candidatos para 100 vagas, 120 vagas. Mas muitos alunos nem vêm para o ITA por causa da engenharia, vêm por causa do ITA, porque é o ITA. Porque muitos que vêm para o ITA, a maioria já passou em engenharia nos outros anos já, nas melhores escolas do Brasil. Às vezes foi o primeiro colocado numa engenharia, mas ele quer o ITA, então ele insiste bem. E a gente também tem uma série de desafios para enfrentar, né? Mas, assim, para focar um pouquinho agora no ensino tecnológico, já que a gente tem um candidato a reitor do IFESP, né, e para não deixar as perguntas também, fazer igual o Lobo, deixar aí umas casquinhas de banana, né, por isso, né, com todo respeito, né, mas, assim, umas considerações. Quando eu era presidente da CAPES, recebi o CONIF lá várias vezes. O CONIF, para quem não sabe, é o conselho, como se fosse a Andifes, a Associação de Reitores o Conselho de Dirigentes dos Institutos Federais. Eles trouxeram um assunto que eu tratei sobre pós-graduação, né? Os institutos federais, o IFESP, todos do Brasil,
são 600 campi no Brasil, se não me engano, nos institutos federais. Eles vão entrar na pós-graduação? Se sim, que pós-graduação? Eu acho que essa aqui é a pergunta. Por quê? Que existem programas de pós-graduação que seriam assim, interessantes para o IFESP e para os institutos? Eu acredito que sim, mas não todos. Não todos. Eu acredito que mestrado acadêmico e doutorado acadêmico, para mim, não deveria haver nos institutos federais. Eu falei isso para o presidente do CONIF, se não me engano, o presidente do CONIF, na época, era de Minas Gerais, não sei se era o presidente ou o secretário executivo. Eu acho que não cabe doutorado acadêmico para instituto federal, não faz sentido. Né? O tecnólogo, né? Eu vou dar um exemplo, eu estudei no Canadá, fiz doutorado no Canadá. O Canadá tem a seguinte política, eles têm a Research Universities, em torno de 10 a 15 Research Universities, todo o país. E é um país com PIB igual ao brasileiro. Estou falando de um país lá, um PIB igual a gente. Eles têm 15 Research Universities. A minha que eu estudava, a University of Calgary, é a Research University. O restante seriam universidades padrão institutos federais, padrão college. Não teria... a CAPES lá do Canadá, o CNPq do Canadá não vai diluir o recurso que ele tem com centenas de campi coloca nessas 10, 15, agora o restante seria uso de formação tecnológica, formação de graduação. Então, minha pergunta é sobre esse ponto aí. Outro ponto que eu queria fazer também sobre o Instituto Federal é o seguinte, é a carreira do docente. Né? Boa parte das instituições de ensino tecnológico no Brasil e no exterior, no Senai, FATEC, muito professor de tempo parcial, gente que já está na indústria e trabalha em ministrar aula. O Instituto Federal, como ele foi criado, a maioria dos docentes é de tempo integral, com salários semelhantes aos nossos das universidades federais, do ITA, etc., e com dedicação exclusiva. Né? E enquanto que, na vasta maioria dos formação tecnológica fora do Brasil, lá do exterior, é difícil acontecer isso. É difícil chegar num instituto de formação tecnológica, técnica, e gente de tempo integral, dedicação exclusiva, com promoção na carreira baseada assim, em pontuação acadêmica, né? Isso é um desafio para o IFESP. Imagina, qual a relação que esses professores têm com a indústria? Qual a relação que eles têm com projetos não seria melhor professores de tempo parcial? Vou dar um exemplo. Vamos supor que o instituto, eu vejo aqui a FATEC de São José dos Campos, para dar um exemplo aqui os professores da FATEC, tem militares aqui do nossa organização que dão aula à noite lá na FATEC, gente da Embraer, gente das empresas. É melhor do que gente de tempo integral, tem que ficar escrevendo paper, progredindo na carreira. Né? Então, esse ponto aí que eu queria dizer. E a última, para não botar meu tempo aqui que foi me dado, para poder também dar tempo para o Wilson falar e depois a gente fazer algumas tréplicas. A terceira questão é o seguinte. Quando eu era criança, eu estou falando muito de criança aí da minha época aqui, né? Mas a Escola Técnica Federal de São Paulo, que eu acho que ela é centenária, né? Ela era, assim, uma referência, assim, não era nem nacional, era internacional. A Escola Técnica Federal era a melhor escola técnica do Brasil, de longe, né? Junto com outros tão boas também, assim, mas ela era, assim, padrão de excelência indiscutível. E só ensino técnico, não tinha ensino superior. E depois ela foi, assim, meio que expandida ao longo de cerca de 30 campi de institutos federais no estado de São Paulo, e além de multiplicar geograficamente, multiplicou também, catapultou em termos de formação superior. Então, que era uma escola pequena, técnica, formava lá um número pequeno, vou dar exemplo, assim, várias proporções, seria como se fosse um pequeno ITA ali em São Paulo, no Canindé. É como se chegasse aqui o ITA e falasse, ITA, agora eu quero 30 ITA no Brasil, ainda vai entrar em administração, medicina, história e pedagogia, tudo, né? Como que é isso, né? Como que funciona esse negócio? Você expande, assim, num curto período de tempo, multiplica por 100 ou por 1000, aí, no tamanho, né? Por exemplo, né? E como que fica, então, os institutos federais vou falar da minha região aqui, de Jacareí, de São José dos Campos, tem a mesma condição que tinha a Escola Técnica Federal 10, 20 anos atrás?
tem os mesmos investimentos, a mesma ênfase, os mesmos convênios, as mesmas empresas, né? Porque eu acho que é um desafio enorme isso daí. Repito, se falasse aqui para mim, Noite, olha, eu quero 30 itens igualzinho que você tem aqui hoje. Olha, é difícil, não vou ter 30 Embraer ao longo do resto do país, não vou ter 30 DCTA, que é o nosso centro de pesquisa, não vai, as coisas assim, a velocidade não caminha, né, na mesma dimensão. Então, então, resumindo minhas 3 perguntas sobre pós-graduação, assim, o IFESP vai entrar na pós-graduação, ou vai focar mais no mestrado profissional e mais no tecnológico? 2, a carreira docente, se você tem alguma ideia assim, de alteração da carreira docente para permitir um professor de prática, de tempo parcial, focado no mercado de trabalho, ou vai ficar o pessoal só de tempo integral, dedicação exclusiva, com formação do doutorado, como se fosse uma universidade mesmo, assim, né? E 3, essa questão aí, como que está sendo assim, a transformação de uma escola técnica federal, depois de 10, 15 anos, a gente tem agora 30 campi com uma dimensão extraordinariamente superior. Bom, então, obrigado, Anderson. Agora vamos passar a palavra para o professor Wilson. Por favor, professor Wilson, a palavra é sua. Abre o seu microfone aí. Opa. Então, primeiramente, agradecer ao Hélio, né, a gente poder fazer esse diálogo aqui com o professor Roberto, com o professor Anderson, né, dizer que é muito importante a gente defender a educação profissional. Como eu falei no início, né, eu tenho uma formação como licenciado, não só o bacharel em física, mas também fiz a licenciatura em física, então minha área de atuação é na área de ensino de física, né? E isso é lógico, quando a gente, na nossa formação, a gente não vê algumas especificidades, como é o caso da educação profissional. Eu aprendi sobre a educação profissional dentro da instituição, quando eu entrei ainda era Cefet, né, e que depois passou em final de 2008 para ser o Instituto Federal, né, aqui no caso, de São Paulo. E compreender o que significa esse projeto, né, esse programa de Estado, que é a Rede Federal de Educação Profissional, qual o significado dela, não só, né, no sentido da oferta dessa educação profissional, mas o papel que ela tem dentro das comunidades onde nós estamos inseridos. Nós temos uma rede que passou de pouco mais de 42 unidades em 2002, né, para cerca de 650 no Brasil inteiro, né, até 2017, aproximadamente, o dado que eu tenho. Hoje, cerca de quase 700 unidades nós temos hoje. Então, inclusive reforçando a fala do professor Anderson, né, uma expansão num curto período, né, muito grande, entrando, né, justamente naqueles rincões, né, do país, onde nós não tínhamos acesso, né, a uma educação profissional de qualidade, né, uma educação profissional que tem algumas características que eu vou discorrer aí, tentar ser breve nos 10 minutos, né, mas isso é muito importante. E aí, eu até pegando a fala do professor Roberto, né, nós não queremos ser universidade. Isso não quer dizer que a universidade é melhor ou pior que os institutos federais. Nós somos uma estrutura diferente, né? A gente nasce, né, com a nossa lei de criação. Nós temos lá na nossa lei de criação 2 artigos muito importantes que são os que definem os nossos objetivos e finalidades. É o artigo 6 e 7 da Lei 11.892, que cria os institutos federais, que coloca justamente qual é o nosso papel, né, como diz a meninada, o que a gente quer na fila do pão, qual é o nosso lugar na fila do pão. Né? Os institutos federais, eles vão além, né, e por isso que a gente tem a questão da verticalização. A gente trabalha tanto com o ensino médio profissional, né, a formação técnica profissional de nível médio, até a pós-graduação, como mencionou o professor Anderson, né, passando pelas graduações, tanto as licenciaturas e os bacharelados e os tecnológicos, né, os tecnólogos. Né. Esse desafio, né, que é colocado a nós, é um desafio que a gente não consegue resolver sozinho, né, é um desafio que a gente tem que fazer de uma forma articulada. Então, esses 2 artigos que eu mencionei, eles colocam justamente como que nós vamos tentar romper ou ultrapassar esses desafios de garantir uma educação profissional de qualidade, né, mas ao mesmo tempo que nós possamos ter, né, o mundo do trabalho, né, seja
lá no mercado, no setor produtivo, ou os nossos cursos também com o terceiro setor, né, e os diversos setores da economia brasileira e local ali, nós podemos fazer com que os nossos cursos eles dialoguem cada vez mais. Esse é um grande desafio, né? Porque dialogar, né, significa que a gente tem que ter algum tipo de alguns tipos de instrumentos, né, muito de aferição, de escuta corretos para saber as necessidades locais, né? E nesse sentido, a educação profissional técnica e tecnológica, ela tem uma vantagem em relação às universidades por conta dessa proximidade que nós temos em relação aos setores, né, regionais, aos arranjos produtivos, sociais e culturais locais. Então, esse desafio de a gente fazer realmente um diálogo, a gente não pode ser uma ilha, né, deslocada dessa comunidade, né, a gente precisa estar em constante diálogo. A gente precisa fazer com que as empresas, que os diversas estruturas, inclusive outros órgãos governamentais, tenham esse diálogo das necessidades, colocando os desafios para nós pensarmos conjuntamente. E aí a questão da indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão, ela é muito importante dentro da nossa característica de ter a educação profissional, de ter o trabalho como princípio educativo, porque você está, por meio do trabalho, né, aquele estudante, aqueles cursos estão relacionados à formação profissional, né, seja ela dos diversos níveis que nós trabalhamos em verticalização, que o nosso estudante ele possa ter dentro daqueles desafios reais do mundo do trabalho, né, a gente, como professores, nós sabemos, né, uma coisa é uma aula teórica, lá na sala de aula, né? Outra coisa é no ambiente de laboratório, que também é um ambiente controlado, né? O laboratório. A gente coloca lá os experimentos com algumas condições de contorno, né? Que favorecem um determinado experimento. Agora, quando nós partimos para a pesquisa aplicada, né, e para a extensão que nós fazemos junto a esse território, nós garantimos situações reais para a pesquisa, né? Então, uma pesquisa social, uma extensão também, socialmente referenciada. São problemas reais ali que a gente está colocando, articulado com aquele território. Esse é o grande desafio nosso. É como que nós fazemos essa articulação, que nós nos entendamos como um equipamento público de educação, que nós somos agentes públicos de políticas públicas para fazer essa articulação com outras políticas dos outros órgãos dos entes federativos, né? Isso é muito importante. Quando a gente se propõe a se articular com essas outras políticas, significa que a gente não é o salvador, nós não somos os salvadores da pátria, né? Nós temos que trabalhar conjuntamente, né? Políticas, por exemplo, quando o Instituto Federal ele trabalha com a política de resíduos sólidos, né? Com os municípios, a política nacional, a política estadual, a política municipal, a gente está ali articulado com eles, com projetos que possam otimizar nessa questão, nesse exemplo dado, dos resíduos sólidos, para que nós possamos trabalhar tecnologias, pensar soluções, juntamente com e aí a vantagem que eu entendo dos institutos federais, que é a questão da verticalização. Os nossos projetos de pesquisa e extensão, eles são formas de oportunizar para os estudantes dos níveis de ensino, né? No mesmo projeto você tem lá um aluno do técnico, você tem um aluno da graduação, seja um bacharelado, ou seja um tecnólogo, ou uma licenciatura, e você tem, às vezes, alunos das pós-graduações. O que possibilita para eles, cada um observando aquele fenômeno dentro do seu grau de complexidade, dentro da sua metodologia, da sua forma de olhar aquele desafio para resolver aquele desafio, todos eles aprendem. Cada um vai ter uma peculiaridade na sua formação. A gente não tem como dizer, o bacharel ou o tecnólogo sabe mais que o técnico. Eles atacam o desafio, atacam aquele problema de formas diferentes, com graus de complexidade diferentes. Inclusive, às vezes, com técnicas diferentes, né? Um engenheiro de produção, por exemplo, junto com um aluno do curso técnico em mecânica, né, ele tem alguns conhecimentos específicos que
ele compartilha com aquele estudante de engenharia, que compartilha com aquele estudante de pós-graduação e vice-versa. Todos eles aprendendo, né, mutuamente e, é claro, potencializando a aprendizagem desse estudante, né, e a aprendizagem deles, seja do médio, do técnico, e também aproveitando a aprendizagem que ele tem com o setor produtivo, né? Porque a gente, com os demais setores da sociedade, porque é numa forma de um diálogo, de aprender também com aqueles que estão ali no dia a dia das relações sociais ali quando nós estamos fazendo. E isso, inclusive, responde um pouco a pergunta do professor Anderson, né, sobre a questão dos nossos docentes, né, se não seriam uma contradição, né, a gente ter os nossos docentes com dedicação exclusiva. Além, é claro, né, da questão da valorização do trabalho docente, né, que isso proporciona, ter um tempo integral, uma dedicação, que ele possa se dedicar à instituição, à educação, por meio dessas relações que ele faz com o mundo do trabalho, propicia que as situações reais, né, que às vezes é a preocupação, mas ele não está vendo como que está acontecendo lá no mercado, como que está acontecendo hoje os problemas da indústria. Essa pesquisa aplicada, esses projetos de extensão que estão ocorrendo ali, fazem com que tanto o estudante quanto os nossos docentes, e é claro, isso é um feedback para os nossos cursos se retroalimentarem, para eles poderem se repensarem sobre quais as necessidades reais, e isso é algo que, na verdade, potencializa. Agora nós temos novos desafios, né, que a gente vai ter que pensar como a gente amplia esse diálogo de forma plena, né. A questão, por exemplo, que foi colocada das nossas pós-graduações. Nós somos institutos de educação, ciência e tecnologia, né? Então, eu não vejo como sendo uma excrescência nós termos as pós-graduações acadêmicas, os mestrados acadêmicos ou os doutorados acadêmicos. Eu não vejo problema nisso, porque há possibilidade, inclusive por meio do mestrado acadêmico e do doutorado acadêmico, de nós termos uma pesquisa também socialmente referenciada. Ela pode trabalhar dentro de pesquisa básica, né, os nossos pesquisadores, eles trabalham com isso aqui, a partir de problemas colocados dentro desses arranjos locais, sem problema algum. É lógico que potencializar os mestrados profissionais e também os doutorados profissionais, ele é muito bom para nós podermos articular, mas não é algo que se conflite com a nossa missão. E por último, né, a questão colocada sobre a evasão, esse realmente é um grande desafio, e quando nós construímos o nosso programa, né, a gente pensou muito, foi dos desafios internos, que também se relaciona com o externo, é a questão da permanência do nosso estudante. É lógico que as licenciaturas na área de ciências, elas sempre têm grandes problemas, os cursos na área de ciências, também ressaltado pelo professor tanto o Lobo quanto o Anderson, é um grande problema, né? E isso não é um problema só nosso, né? Aqui nós estamos com colegas que são da área de física, né? Então posso lembrar o programa do MIT, né, que é o PSSC, né, que foi um programa lá na finalzinho da década de 50, por conta do lançamento da Sputnik, né, que os Estados Unidos falou, estamos atrás, aí as pessoas não estão interessadas em ciência, como nós vamos fazer para as pessoas se interessarem em ciência? E eles pensaram o quê? Onde que a gente tem que atacar? Tem que atacar na educação básica. Fizeram um projeto, os grandes especialistas na área de ciência, de educação, trabalhando conjuntamente, né, e eu acho que esse é um grande valor do nosso instituto, que a gente tem o mesmo doutor que dá aula para engenharia ou para pós-graduação, é o que está dando aula para o nosso aluno do ensino médio. Então, isso potencializa e pode fazer ele discutir o mesmo aluno que está fazendo lá um projeto do PIBID junto às escolas públicas, né, da rede estadual, municipal, na sua licenciatura, né, o professor que está ali orientando, ele também dá aula no ensino médio do nosso instituto. E aí a gente consegue, sim, potencializar e garantir que nós tenhamos uma escola de educação profissional técnica de qualidade, como tal qual era na antiga
escola, né, técnica federal, que hoje agora é Instituto Federal, está lá no Canindé, né, é uma qualidade, mas a gente ampliou esses horizontes. Inclusive sendo mais inclusivo, trabalhando com projetos que incluem mulheres na ciência, né? Inclusive, o professor Anderson, a gente estava fazendo uma parceria, né, com o pessoal lá, um abraço, inclusive, se a Denise estiver nos acompanhando aí lá do ITA, com um projeto justamente de ciência, de divulgação científica para mulheres, para incentivar que as mulheres, né, as meninas, possam também acessar a ciência e gostar de ciência, mas isso é um papel muito importante que os institutos podem colaborar junto com as universidades, o Instituto Federal de São Paulo, né, e os demais institutos, para esse prazer maior das pessoas poderem conhecer o que é ciência, o que é tecnologia, e poder também ter uma formação profissional e tecnológica que trabalhe sempre nessa perspectiva que foi apontada aqui, de uma soberania nacional. É isso que nós queremos, né? Reduzir a nossa dependência externa, cada vez mais termos uma ciência, uma tecnologia, né? E também toda a nossa educação profissional técnica, garantindo uma soberania para o nosso país. Bom, eu queria, então, assim, eu sei que o professor Wilson vai ter que sair daqui a pouco, porque ele tem um debate logo mais. Então, assim, tem muitas perguntas, não vou naturalmente ter condição. Eu peguei uma aqui, que é o nosso colega Simão Schwartzman, que todos nós conhecemos muito bem. Ele fala assim: eu gostaria de saber quantos projetos de pesquisa estão sendo desenvolvidos nos institutos e as grandes áreas de concentração. Existem dados sobre isso, Wilson? Existe sim, né? Eu vou até pedir desculpa que eu não trouxe esse material, mas tem um material feito pelo CONIF, citado aqui pelo professor Anderson, né? Que é o conselho que congrega os institutos federais, assim semelhante ao que é a Andifes, onde eles fizeram não é um anuário, né? Fizeram um livro sobre a produção de pesquisa dentro dos institutos federais, né? A gente tem hoje cerca de 1 milhão de estudantes, né? Uma rede que tem 1 milhão de estudantes entre os institutos federais, Cefet e o Colégio Pedro II, né? Todos eles produzindo pesquisas nas mais diversas áreas, né? Porque como a gente dialoga muito com o território, né, tem as peculiaridades. Nós estamos falando aqui sobre os desafios da educação profissional e tecnológica no estado de São Paulo. É um formato de arranjo produtivo de São Paulo que é diferente, por exemplo, do sul de Minas, né, que eles trabalham com projetos no melhoramento do café, o pessoal lá do Espírito Santo, pesquisas na área de mineração, né, de Ouro Preto também, nessa parte de mineração. Então tem com energias renováveis no Nordeste Paulista. Então, várias áreas de pesquisas, os institutos federais, né, como eles estão dialogando ali com a realidade territorial, eles têm as suas pesquisas sempre referenciadas pelas características da sua região, né? Então nós temos campos aqui nossos que são na área de indústrias, né, até por conta das características. Nem vou pegar aqui São Paulo, na Grande São Paulo, vou pegar lá em Araraquara, né? Nós temos ali um campus que tem um arranjo muito forte na questão de informática, na questão da indústria. Então nós temos projetos que são referenciados nessas áreas de ação, né? Mas também a gente tem campos que estão na área agrícola, como é o caso de Barretos, né? Campos que tem a questão da logística, né? Porque estão próximos de regiões onde a interconexão dos modais são importantes, né? Então os cursos eles dialogam muito com o território, né? Quando é feito a definição de um campus em algum lugar, tem que ter uma audiência pública, ela deve mapear quais são os arranjos produtivos locais ali da região, ela tem que estudar quais são os planos plurianuais dos municípios daquela região, porque ele às vezes está no município, mas ele articula com toda a região. Tem lá o Campus Registro, mas é lógico que ele está lá com Miracatu, né, com... agora até esqueci alguns nomes lá das cidades, né?
Jataí, não, é Ataí, né, que é uma cidade lá próxima, entre tantas outras, além do própria cidade de Registro. Então, ele sempre faz essa articulação, né, com a realidade local, né, quais são as realidades, e aí os cursos vão dialogar dessa maneira. Beleza, quer dizer que eu queria, então, assim, Wilson, você que dá o time para que hora que você vai precisar sair? Que aí eu preciso sair assim, no máximo, estourando mesmo, dando o tchau às 17h15. Bom, pelo que eu estou vendo aqui, falta 5 minutos aqui. Bom, então, assim, eu vou passar assim, a palavra para o Lobo, para o Anderson também, para eventualmente fazer algum contraponto no que você falou, alguma observação, né? Para que você possa ouvir também. Eu passo a palavra aí para o Roberto por 2 minutos, Roberto. Abre o seu microfone, Roberto. Razão, abri. E agora sim. Pronto? Isso. Então, eu só vou pegar várias questões, mas eu vou pegar uma questão só, que foi levantada pelo Anderson. Eu acho que um instituto desses tecnológico, ele tem uma grande importância a forma de avaliar seus docentes. Quando a gente decide um processo, a gente está chegando numa meta. Então, a gente tem uma meta, eu quero ser um instituto tecnológico, mas eu faço um processo, por exemplo, de promoção que depende de paper. Bom, na hora que eu faço um processo de promoção que depende de paper, os meus docentes vão se voltar a fazer cooperação internacional e publicar trabalhos que sejam aceitos em revistas. E o problema local fica em segundo plano. Então, a minha preocupação é a seguinte: qual é a incorporação dessa atitude dos docentes de trabalhar com a comunidade e conseguir resultados que entra num processo de promoção? Então, isso é uma coisa importante para mim, né? Não só a educação, o ensino que eles dão, que também é importante, mas também como que é valorizada a pesquisa prática e aplicada que eles fazem. Então, essa é uma questão que eu queria ver se o Wilson tivesse tempo de responder, porque eu não sei como é que é o processo de promoção hoje, porque se for copiado da universidade, vai ser trabalho publicado, e tese orientada, que é o processo acadêmico tradicional, vai virar uma universidade tradicional. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas começa a usar processos que nos levam para outro caminho. Então, bom, deixa eu passar então para o Anderson, para aí você ficar no final, tá bom, Wilson? Então, Anderson, você tem algum comentário, alguma... Vou fazer só 2 comentários, né? O que eu fiz, assim, 2 perguntas, e uma é sobre a carreira do docente, dedicação exclusiva integral, e a outra sobre a questão da pós-graduação. Sobre a carreira, eu, assim, tenho certeza absoluta que em 5 a 10 anos o governo vai exigir algum tipo de carreira híbrida nos institutos federais. O grupo metade seja dedicação exclusiva, a outra metade vai ser tempo parcial. Isso aí vai ser óbvio, isso aí o governo não vai aguentar carregar esse piano, não é só nos institutos federais, nas universidades federais também. Então, ou seja, certamente, se não vai ser no governo Bolsonaro, vai ser no próximo, no outro, alguém vai chegar e falar, não, agora chega. Vão ter que ter gente, né, trabalhando de tempo parcial, não pagar professor de 40 horas, dedicação exclusiva, para dar 10, 20 horas de aula, isso não vai se manter. Né? E falar que o restante do tempo é feito com atividade de extensão, pesquisa, não vai funcionar também, porque eu passei um ano na CAPES ali, e a tendência que tem da pós-graduação brasileira é de não aumentar também, não tem perspectiva nenhuma de aumentar a pós-graduação. As metas do Plano Nacional de Educação já estão 4 anos antes já. As metas de formação de mestres e de doutores acadêmicos. Já está já saturada já. O Brasil não vai precisar mais de tantos doutores nos próximos anos, como precisou nos últimos 30. A academia satura, agora tem que formar a gente para a indústria. Então, a gente está precisando de mestres e doutores para no setor produtivo. A academia não vai mais receber tantos doutores assim. Nem tem tanta gente na academia precisando fazer doutorado. Pega na década de 70, a quantidade de doutores era pequena, até mesmo no aqui, mais da metade não tinha doutorado. Hoje, 100% dos professores têm doutorado, 100 não, mas 98%. Pega, qualquer universidade brasileira hoje, a quantidade de gente com doutorado é altíssima, muito maior. Então, e outra coisa, como as metas já estão exigentes, os conselhos da CAPES, eu não falo nem do governo, não, os conselhos
já estão pondo metas de publicações altíssimas. Algumas áreas como materiais, as engenharias, biologia, química, física, o cara tem que publicar 10 papers por ano. Agora, a gente vai querer que um professor do IFESP publique 10 papers por ano? Por quê? O cara ele tem que formar gente para o setor produtivo. O cara que publicar 10 papers por ano não vai ter tempo de dar aula mais. Aí o que vai acontecer? Vai exigir que o professor fique publicando e fazendo parcerias de altíssimo nível internacional para ministrar a aula que, por exemplo, o Senai está oferecendo, a FATEC, ou os institutos fizeram assim, um negócio acima da FATEC e do Instituto do Senai. Aí virou universidade. Então, esse que é o ponto da questão. Então, na minha opinião, assim, essa carreira de gente do setor produtivo é muito importante e a pós-graduação voltada para o interesse do setor produtivo para os institutos federais, na minha opinião, né? Essa aqui não quero ser o dono da verdade, né? Mas é um caminho. Bom, agora é você, Wilson, para você terminar, porque eu sei que você vai sair, então só dá o arremate final aí, as suas considerações finais aí. O desafio é justamente esse, da percepção da diferença, né, da educação profissional que os institutos federais, eles se pressupõem, né, tanto na sua criação, né, e também do que vem historicamente sendo construído antes da Constituição de 88, na verdade, né, essa luta por uma educação profissional que seja numa perspectiva de politecnia, né, então ela tem um diferencial, né, ela não é simplesmente numa concepção tecnicista, né, onde que a técnica seja valorizada em detrimento das outras ações. Então isso é muito importante a gente ressaltar, né, e por conta dessa diferença, os institutos federais, com a questão da verticalização, ele tem esse potencial, e nesse sentido que eu discordo, né, que eu acho que, sim, os institutos federais, ele tem a possibilidade, é lógico que a gente tem que valorizar a questão dessa articulação com o mundo do trabalho muito forte, e aí, sim, eu acho que, nesse sentido, os institutos federais, não que sejam melhores, mas ele está tendo um potencial maior em relação à cultura universitária, de relação com o arranjo local, né? E a gente tem que fazer essa autocrítica. Nós fizemos a nossa formação nas universidades, a nossa relação com os arranjos, com a comunidade, foi muito pouco, né? Então a gente precisa sim de instituições como os institutos federais que têm essa potencialidade. Isso não é dizer que é melhor ou pior, né? Isso é mostrar que há arranjos diferentes, e esses arranjos, mesmo nesse caso inédito, que é aqui do Brasil, dos institutos federais, a gente tem outros exemplos, como os colleges no Canadá, os Fraunhofer lá na Alemanha, mas aqui nós temos uma peculiaridade. Como que nós vamos articular isso? Então a gente consegue sim fazer essa questão, e a gente tem a liberdade, inclusive, nós temos os DS, mas aquele professor que não quer ser DE, que quer fazer a sua jornada de 20 horas e coisa e tal, ela pode ocorrer, mas é numa articulação, inclusive, ali com o território. Como que nós fazemos essa articulação com o território? Fazer esse planejamento, inclusive, pensando, e esse é um desafio que o Lobo coloca, muito importante, que a gente não pode usar os mesmos instrumentos de avaliação, não só para a questão dos docentes, nem tão pouco para os nossos cursos, né? Os sinais, por exemplo, ele não pode usar os mesmos instrumentos que usa para avaliar uma universidade, são diferentes as relações docente com os cursos, com a sua pesquisa aplicada que nós fazemos, é diferente das universidades, então não dá para usar os mesmos instrumentos. Eu vou ter que sair, então eu vou pedir, mais uma vez, agradecer enormemente, né, ao professor Hélio pelo convite, agradecer a conversa, tanto ao professor Roberto Lobo como ao Anderson, né, pelo diálogo. Espero podermos ter outras oportunidades de um diálogo com um tempo maior na minha agenda, né? A partir da semana que vem eu vou estar mais livre, né, já acabou o processo eleitoral, já vamos saber o resultado, seja ele qual for, a gente vai ter um pouquinho mais de liberdade na agenda para fazer um diálogo mais amplo, mais consistente e, com certeza, mais referenciado para toda a comunidade. Muito obrigado e estou à disposição para outros momentos. Obrigado, Hélio. Obrigado, Anderson. Obrigado, Roberto. Bom. As pessoas que estão nos vendo, nós vamos continuar mais um pouco, o professor Wilson vai sair, mas a gente vai continuar, então, quem está nos acompanhando no YouTube, a gente vai ainda continuar aqui para o prazo aí, que o nosso prazo que seria de 1 hora, tá bom?
Wilson, obrigado, viu? Um abraço. Despedido, Wilson. Tchau, Wilson. Prazer, sucesso. Obrigado, hein? Foi muito interessante. Estamos na torcida aí. Isso aí. Bom, vamos lá. Aqui tem realmente muitas perguntas, muita interação que ocorreu aqui. O professor Simão aqui fez até várias observações, né? Eu acho que o que acho que a gente pode fazer agora, nesse restante de tempo, é tirar de tudo isso que foi falado pelo Wilson e por vocês dois, tirar algumas, vamos dizer, caminhos, né, que a gente poderia estar nesse final desse webinar como sugestão para caminhos. Então, eu acho que essa questão que o Anderson colocou, que eu acho realmente muito relevante, né, quer dizer, a gente até teve um webinar que o Roberto o Hipólito também participou, e uma das coisas que a gente colocou foi esse problema de que pessoas que têm conhecimento prático, que estão nas empresas, né, quer dizer, eles têm até dificuldade de poder ser um professor, por todo o processo, né, que existe atualmente de ingresso, por exemplo, nos institutos, esses concursos, então o cara precisa ter, eventualmente, ele teria que ter um notório saber para ele poder estar, enfim. Então, são essas questões que eu acho que a gente podia, talvez para terminar e sintetizar, eu passo então a palavra para o Roberto, para ele colocar os pontos que ele entende que seriam fundamentais para que essa educação profissional, que funciona tão bem em tantos outros países, aqui mesmo no YouTube, várias questões sobre, por exemplo, da Alemanha, né, que funciona tão bem, o que a gente teria que fazer para que, acho que o Lobo até começou isso na fala dele, né, para a gente poder resgatar e esse campo ser valorizado. Eu, então, passo para você, Roberto. Eu acho que uma coisa importante no planejamento é a gente saber o que a gente quer e saber o que a gente não quer. Então, é preciso que os institutos saibam o que eles não querem fazer também, para que eles possam ter metas mais claras. Eu tenho a impressão que no Brasil é muito difícil aos gestores negarem qualquer coisa. Então, sempre uma ideia nova é sempre acolhida. Então, as coisas crescem como uma floresta totalmente sem controle. Não é um jardim, vira uma floresta. Por quê? Porque os setores corporativos pressionam e acaba o reitor ou o corpo dirigente fazendo o que a demanda exige. Então, o que acontece é que o planejamento rui. E a gente começa a atuar em centenas de pequenos projetos que não têm consequência, não têm eficácia, cursos que ninguém termina, 4 alunos terminam o curso, e o curso é mantido durante 20 anos. Os professores acabam sendo, como eu falei, acabam sendo julgados por critérios que são de universidade de pesquisa internacional, que também não faz o menor sentido no Brasil, principalmente no Instituto Tecnológico. Então, eu acho que o importante é saber o seguinte: onde é que nós queremos chegar? Qual é o nosso limite? Nós vamos ser bons exatamente aonde? Não é ser bom em tudo, não dá para ser bom em tudo. Aonde nós vamos ser bons? Outra coisa, aonde nós vamos captar recursos para poder desenvolver nossas atividades? Essa é a coisa que ninguém fala, geralmente, nas universidades federais, que chama captação de recursos para pesquisa, captação de recursos para endowment. Pensar é o seguinte: nós temos que também ajudar a nos sustentar, no sentido melhor da palavra, não é ser mercenário, mas é fazer projetos que possam trazer retorno e recursos para a instituição. Por exemplo, olhando o Cimago, a gente vê que essa instituição, esse Instituto de São Paulo, que tem uma boa publicação até relativamente aos demais, não tem patente. O Instituto não tem patente. Então a gente diz assim: mas no Brasil não precisa patente é muito complicado. Bom, mas é um critério, né? Então eu acho que precisaria pensar que eles teriam que fazer, na minha opinião, nos seus campi, fazer um levantamento, como disse o nosso entrevistado, discutir um pouco um hub, assim, o que nós podemos fazer para interagir com essa comunidade, fazer desenvolvimento socioeconômico aqui, né? E com isso fazer o planejamento estratégico institucional, né? Agora, é uma questão de determinação, é preciso que a comunidade aceite
que eles têm que saber onde eles querem chegar e quais são as coisas que eles querem perseguir e quais são as coisas que eles não querem perseguir. E não copiar o que acontece na USP, na Unesp, na Unicamp, na Federal do Rio de Janeiro, etc. Aí, Anderson. Bom, então, encerrando aí a nossa participação, né, a minha pelo menos, né, eu, assim, conheço relativamente bem o sistema universitário brasileiro, né, como disse, aqui no ITA há um bom tempo, a gente sempre interage com... Fizemos acordo com o IFESP também, a gente já visitei lá várias vezes, recebi. O modelo é insustentável, não se sustenta. O modelo do Brasil de institutos federais, que foi criado pelo governo do PT, e essa ampliação sem planejamento do sistema universitário e da pós-graduação não se sustenta, não aguenta. Esse modelo vai ter que ser revisto, né? E tanto o das universidades, quanto dos institutos federais e a pós-graduação brasileira. Isso, eu na CAPES lá trabalhei muito, né? E infelizmente o Benedito, que me sucedeu também, pensa como eu, né? E que a gente precisa formar mestres e doutores para o setor produtivo, para a indústria. Eu estou dizendo que não tem que formar para a academia também, mas a ênfase e a transformação que tem que ser dada no setor produtivo. E os institutos federais, com esse modelo de professores, dedicação integral e exclusiva, e foco em pós-graduação acadêmica, não se sustenta, não funciona assim em nenhum lugar do mundo. Né? A formação dos alunos tem que ter gente da indústria dentro dos institutos federais, aí é impossível. Né? A mesma coisa é querer formar um professor, e eu nunca dei aula na vida, eu não vou fazer isso. Imagina que eu sou um professor do curso de pedagogia, eu vou dar aula para aquele, dei aula para as crianças e para os adolescentes, e eu nunca dei aula na vida. Eu vou ensinar o quê? Eu sou um pianista, nunca toquei piano na vida, vou dar aula de piano para alguém? Eu vou dar aula de inglês se eu não falo inglês? Como que eu vou dar aula de tecnologia se eu nunca trabalhei na indústria? Agora, não, mas a pessoa tem convênio, ok, eu acho que isso é um alívio. Mas, assim, antes começou sobre a Alemanha, Universidade Técnica de Berlim, tenho bons contatos lá, a universidade não contrata ninguém com menos de 5 anos de experiência na indústria, para começar. Quer entrar, o estudo tem que fazer a mesma coisa. Então, ele vai ser dedicado às coisas, mas que ele tenha tido a experiência. Eu não estou falando isso que tem que ser nas universidades, estou falando nos institutos federais. Aí vai para o que o Lobo está falando. O que o instituto quer ser? Porque se ele quiser ser universidade, continua assim. Só que avisa de um governo que a conta vai vir pesada. Tanto para o CNPq, para a CAPES, para a FAPES, porque eles vão começar a crescer, publicar, e vai sugar o dinheiro. Entrar numa briga. E aí, eu quero que a USP tenha excelência, seja entre as 100 melhores do mundo. Mas você está tirando dinheiro dela para colocar. Aí, finalizando aqui, né? É como aquela história do pato. O pato voa, o pato nada, o pato mergulha. Só que ele não voa bem, ele não nada bem, não mergulha bem. Então, ele não é nada. Ele faz tudo mediano. É o Brasil. Não vamos ter bons institutos federais, não vamos ter boas universidades, e a nossa pesquisa não vai ter excelência. Por quê? Porque a gente quer fazer tudo em todos, e a gente não consegue priorizar. Né? Agora, não quero dizer que o Wilson tem que atacar tudo de vez, senão ele nem ganha eleição também. Né? Quando você começa a falar isso, ninguém vota nele mais. Mas estou querendo dizer que qualquer dirigente, qualquer organização, qualquer ministério precisa focar nisso, fazer um plano para o nosso futuro da educação superior. Caso contrário, nós vamos morrer por inanição, porque por falta de ação nossa. Inclusive, o exemplo que você falou, eu tenho vários amigos que, inclusive, aqui em São Bernardo tinha uma ETEC, né? Lauro Gomes que chamava, né? E era uma escola realmente excepcional. Eu tenho muitos amigos que acabaram fazendo a ETEC, né? Acabaram depois migrando até fazendo um vestibular, um bom resultado, inclusive, na USP, com a formação que teve lá. Então, talvez, viu, Anderson, revisitar um pouco o que estava acontecendo lá, por que eles tinham tanto sucesso, por que eles tinham tanto resultado positivo. O meu cunhado mesmo, ele se formou na ETEC também de São Bernardo, e depois acabou fazendo economia na USP e tudo mais, né? Mas
tinha uma formação sólida. Então, eu acho que é o que vocês colocaram, precisa saber qual que é o foco, né? E essa questão da liberdade acadêmica, que é uma coisa que eu acho que dentro de determinadas instituições, ela tem que ser, como você falou, na Alemanha, o cara tem que ter 5 anos de experiência para ser contratado, né? Aí uma pessoa tem doutorado, fez aí em física, ou que seja, ele faz um concurso no Instituto Federal, ele entra, né? E aí ele quer normalmente trabalhar naquilo que ele fez na tese de doutorado dele, não é, né? Então, assim, tudo bem, ele cumpre, dá suas aulinhas, dá suas coisas, mas o papel dele deveria ser, como o Wilson falou, né? Quer dizer, por exemplo, o Centro Paula Souza, né? Que eu acho que basicamente, pelo que eu vejo, o Instituto Federal São Paulo e os outros, eles, de certa forma, se contrapõem, por exemplo, às ETECs e às FATECs, né? Quer dizer, que atualmente eu acho que também talvez dentro da América Latina, né? O Centro Paula Souza, acho que é uma referência nessa parte de educação profissional. Apesar que eu acho que eles também, uma hora, vamos ter que fazer um webinar para discutir, trazer algumas pessoas de lá e ver se eles estão realmente no mesmo rumo, se eles estão indo bem, se não estão, né? Porque eu sempre entendi que cada cidade onde ele é implementado se vê, como ele falou, né, qual que é o foco da cidade, se é agricultura, se é isso, o que é, se é logística, e aí você procura formar uma mão de obra especializada para alavancar dentro da cidade aquele conteúdo, né? Então, eu não sei se isso está sendo cumprido realmente ou não, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que todas essas sugestões, como você falou, né, Anderson, eu não sei... tem coisas que vão, com certeza, agradar, mas tem muitas que, eventualmente, podem não ser úteis para ele nesse processo eleitoral. Vamos ver como é que ele se sai nesse debate daqui a pouco. Fala, Roberto. Deixa eu falar uma coisa rapidamente. Eu acho que o INEP está revendo os critérios de avaliação dos sinais. E eu acho que é um momento muito importante para a gente participar, se for possível, discutir essa questão com o INEP, porque o Sinais foi um dos causadores dessa amálgama sem rosto que ficou sendo a educação superior brasileira, porque ele conta tudo com o mesmo parâmetro. Então, uma instituição que tem doutores conta mais do que uma instituição que não tem, mesmo que ela faça tecnologia e a outra faça pesquisa em astronomia. Para eles é a mesma coisa, porque não tem a menor diferença. Eles não classificam as instituições segundo as suas características, eles não valorizam o portfólio institucional. Tenho conversado com eles, eu acho que é um momento importante, porque eles estão revendo os critérios, eles já viram que há equívoco e que estão fazendo uma certa massificação de critérios que não tem sido útil para o desenvolvimento da educação superior brasileira. Todo mundo corre atrás de virar universidade. A gente, muitas vezes, sentava com uma instituição e o dono da instituição, o reitor da instituição, o chanceler, dizia assim, como é que eu faço para parecer com Harvard? Né? Porque eles acham que é fácil, é só pegar aqueles critérios, lá tem tantos doutores, tanto não sei o quê, então vou ficar muito parecido com Harvard. Aí eu disse, tem que fechar, começar de novo, né? Então, esse negócio é complicado, porque esses critérios quantitativos, às vezes, se alcança, mas a gente não consegue fazer com que isso tenha uma dinâmica de qualidade. É simplesmente atender objetivos superlimitados. Então, eu passo raspando na minha corrida de 100 metros, eu passo raspando no meu salto em altura, eu passo raspando no salto tríplice, não consigo ter recorde nenhum, mas eu passo em tudo. Aí eu virei uma instituição bem aceita. E isso eu acho que precisa mudar. É isso aí, é isso aí. Bom, eu acho que a gente já deu... Já demos aí os 60 minutos. Queria, agora, para a gente terminar, avisar o seguinte, ó, todas essas questões que foram colocadas aqui no YouTube, que tem dezenas delas, né, de comentários, de perguntas, eu vou copiar todas elas e eu vou passar para o professor Anderson, para o professor Roberto e para o professor Wilson também, né? Então, tem comentários, acho que muito interessantes, mas devido a toda essa situação da presença do Wilson, ele está com essa outra agenda aí já, infelizmente, marcada, mas tudo isso que aconteceu eu vou passar para todos. Queria agradecer, dizer que a gente está gravando esse vídeo, eu vou depois fazer uma edição especial dele,
vou disponibilizar para todas as pessoas, né? Eu acho que todo mundo que se interessa por esse tema, com certeza vale a pena ouvir o que foi dito aqui, e em especial também a posição do Wilson, que é a pessoa que está lá. Ele, inclusive, ele estava como pró-reitor de Cultura e Extensão, né, do Instituto Federal São Paulo, e eu acho que vai ser interessante aí agora o futuro, e quem sabe a gente possa, como ele falou, voltar a conversar isso aí depois com mais calma, mas aí focando em temas muito mais pontuais aí. Então, eu queria agradecer de novo ao professor Roberto, ao professor Anderson, a todos que nos acompanharam no YouTube, desejar uma boa noite a todos vocês, e a semana que vem a gente volta, dizer que na segunda-feira a gente vai ter um webinar com o pessoal da Comissão de Ciência e Tecnologia da LESP, né, que o professor, o nosso colega Calil, né, Jorge Calil, vai estar falando sobre a vacina, desafios, e que vai ser acompanhado também pelos membros, os deputados da LESP, aí. Vai ser às 18 horas também, nesse mesmo canal aí. Então, eu convido a todos na próxima segunda-feira. Então, um abraço a todos, boa noite, e até a próxima. Um abração, Roberto, um abraço. Obrigado, um abraço, Anderson. Olá, tamo junto.